Olá, eu sou a Juliana Prado da CBN. Eu sou Estela Campos, editora de carreira do jornal Valor Econômico. E começa agora mais um episódio do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. Aqui você encontra dicas sobre carreira e gestão e negócios para inspirar você. E nessa temporada tem uma novidade, além de nos ouvir, você também pode nos ver. O vídeo desse episódio já está disponível nas plataformas digitais da CBN e também do Valor. Então, ajeite seus fones de ouvido ou aumente o som do seu tablet, da sua televisão, do seu computador, porque a partir de agora nós vamos aprender muito por aqui sobre os novos desafios da liderança. E o nosso convidado de hoje começou a trabalhar com 13 anos e com 15 anos de idade, ele já começou a trabalhar em um supermercado. E quando ele acabou a escola, ele estudou contabilidade e aprendeu por conta própria a programar. E em 1988, ele ingressou numa rede de atacarejo, o Atacadão, como programador, onde ele trabalhou por 20 anos. Pois é, Juliana. E aí ele foi aprendendo mais e mais sobre a linguagem da computação e também sobre o varejo. Em 2010, ele se tornou diretor comercial de uma rede atacadista, da qual, um ano depois, ele já era o presidente. E hoje a companhia é uma das maiores empregadoras do país, com mais de 80 mil funcionários e 294 lojas em 24 estados, além do Distrito Federal. E rede que teve um faturamento no primeiro trimestre de 2024 de 18,8 bilhões de reais. E além de CEO, ele também é membro fundador e vice-presidente da ABAS, que é a Associação Brasileira de Atacadista e Autosserviço. Dado o devido spoiler, a partir de agora, a Estela e eu vamos conversar com Belmiro Gomes, que é CEO do Açaí Atacadista. Belmiro, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu que gostaria de agradecer o convite, agradecer a oportunidade, sou um ouvinte constante da CBN, a oportunidade de estar aqui, poder dividir um pouco de história, trajetória, né? E espero que seja uma conversa enriquecedora para as pessoas que estiverem nos ouvindo ou, como você bem disse, nos assistindo no vídeo que está disponível nas plataformas. Então, isso aí, vamos nessa. Vamos nessa. Belmiro, eu quero começar um pouquinho contando sobre a sua história, né? Perguntando um pouco em relação a isso. Você vem de uma origem humilde, você começou a trabalhar muito cedo, como a gente falou, vendendo sorvete, engraxando sapatos e até você trabalhou como boia fria. Queria que você contasse um pouquinho desse período e que importância essas experiências tiveram aí na sua formação. Obrigado, realmente, né? Eu brinco, né? Às vezes eu vou fazer alguma palestra, falo que meu primeiro emprego foi bom, né? Porque a empresa me dava um carro para trabalhar e pagava 20% de comissão, né? Mas é sorveteiro, né? Vendendo. Então eu trabalho desde os 10 anos de idade, né? Infelizmente, por umas questões de dificuldade, uma questão de saúde do meu pai, tanto eu como meu irmão mais velho, sempre tivemos, né? Desde cedo o mercado de trabalho. Eu comecei a trabalhar registrado com 13 anos de idade. Então, ou seja, né, já tem aí uma longa carreira pela frente, né, e isso acredito que me deu, né, uma bagagem, vivência, experiência, tanto no trato com o público, mas também do ponto de vista de esforço, do ponto de vista, né, que motivou, acho que muito da trajetória. Então, mesmo alguns ensinamentos que hoje a gente tem comandando uma grande companhia, ele vem, na realidade, de uma origem humilde, né? Porque isso permite você conhecer a realidade da maior parte da população brasileira, né? E os desafios que os brasileiros estão sujeitos. Então, a gente sempre tenta usar a nossa história para que ela possa servir de inspiração, né? Para jovens, para outras pessoas, para que ele possa continuar insistindo, né? Muitas vezes as pessoas fazem tentativas, eu brinco, né? Tente de novo, né? Normalmente é a última chave que vai abrir a porta, né? Então, ou seja, não desista na primeira tentativa, porque você tem condição, você tem capacitação para poder fazer isso. Agora, você se especializou aí na área contábil, né? Mas assim, foi como programador que, né, que você acabou entrando no Atacadão, né? Como a gente comentou aqui no começo do episódio. E você domina várias linguagens de computação e foi autodidata. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que você aprendia sozinho, porque quando você aprendeu não tinha, né, o YouTube. Hoje em dia todo mundo aprende no YouTube, aí tá fácil, né? Como é que era? Como é que você fazia para se informar? Por que você, né, começou a investir nessa área de computação? Você já via isso como uma área que ia crescer? Como é que foi? Foi um misto, né? Na época, em 1985 e 86, eu trabalhava numa empresa de venda de produtos de eletrodoméstico no Paraná. Fui criado, embora eu nasci em São Paulo, aqui em Santo André, fui criado em Maringá, no Paraná.
E essa empresa, na época, né, a informática estava muito no início, né? Além de não ter o YouTube, nem tinha comunicação entre os computadores, né? Não existia redes, internet, estava no início, né, com um sistema que chamava RENPAC, que era a Rede Nacional de Pacotes. E essa empresa, ela contratava, as empresas de modo geral, na época, você tinha os birôs de informática, que eram uma empresa especializada em prestar serviço para outras companhias, para banco, para entidades governamentais. E eu fazia essa interface nessa empresa, que era a Soesma, com a CETIL, que era um birô de informática, e me interessei por programação. Então, na época, eu comprei um livro que ensinava a programar em COBOL, acabei fazendo investimento numa máquina que acho que era um CP200, funcionava ainda com fita cassete, acho que da Apple, para poder aprender um pouco sobre programação, porque eu via que haveria um mercado de trabalho da minha visão muito grande, e eu sempre gostei da área de tecnologia. Então, depois eu passei por uma outra rede de supermercados, uma rede de supermercados chamada Musamar, para implantar o sistema de nota fiscal, mas mantinha alguns trabalhos que a gente fazia freelance para essa CETIL, que foi onde eu vim conhecer uma pessoa do Atacadão que acabou me convidando, e eu entrei em 1988 no Atacadão como programador em COBOL, para auxiliar numa transição que estava sendo feita entre um sistema desenvolvido aqui em São Paulo para os sistemas em CEF, que é o CEF, que era programado em COBOL na época. Então, a gente teve a oportunidade de acompanhar muito dos avanços da informática ao longo dos anos e também os impactos que ela teve, tanto do ponto de vista, primeiro, acho que nas companhias, que foi o primeiro uso, e depois, em seguida, na sociedade, de modo geral, com o advento do Windows, que acabou popularizando, e aí as pessoas, e o custo e a queda do custo de equipamento. Agora, desculpa, mas eu quero saber, você que estudou tanto, né, autodidata, como é que você está vendo agora a chegada da inteligência artificial? É. Você também tem essa curiosidade? Me conta como é que é hoje. Tenho, acho que é um advento muito Já ficou poderoso. brincando lá com o ChatGPT? Já. É um advento muito poderoso, né? Que acho que ele vai ser, acho que é de consenso, né? De quem veio da área de tecnologia, que os impactos serão maiores, inclusive, do que a própria internet teve, né? E para quem teve, ao longo dos anos, viu o impacto que a internet causou, né? Não somente do ponto de vista social, mas do ponto de vista econômico, do ponto de vista de mudança de processo. A inteligência artificial ainda está no início. Existe uma coisa na tecnologia que chama ciclo de hype, né? Que o ciclo de hype ele descreve, né, o surgimento de uma tecnologia. Você tem uma fase que é o pico que chama pico das expectativas e temores inflados. Então a gente viu algumas, né? Por exemplo, recentemente o multiverso, que havia-se uma aposta muito grande e acabou Justamente. não se materializando. Teve os próprios carros autônomos que a gente viu aí ao longo dos anos, várias promessas. Então a inteligência nesse momento, né, e depois do pico das expectativas infladas, a gente vai cair para uma coisa que chama, né, o Vale do Desencanto, esse é o nome mesmo correto, e depois vem em seguida o que seria o platô da normalidade. Nesse momento ainda, a inteligência artificial é muito boa para efeitos de geração de texto. Então ela causa temores porque ela é capaz de criar e é capaz de escrever, né? Então isso obviamente ele vai gerar temor, né? Eu vi um insight, acho que de uma pensadora americana 2 semanas atrás, que ela falava, né, que, né, ela esperava que a tecnologia fosse ajudar ela, né, a lavar, a fazer o serviço de lavanderia e cozinha, para ela poder ter tempo de escrever e fazer obra de arte. E a inteligência está vindo para fazer obra de arte e os textos, e pode ela ser tá que ela lá tenha que lavando. ficar lá na lavanderia. Então isso gera, né, ou seja, para todos nós. Então há um temor. Mas acho que nesse primeiro momento, assim, né, muitas das coisas ligadas à parte de texto e processos, elas vão ser altamente impactadas. Algumas carreiras vão ser extremamente impactadas. É difícil você cravar, como eu dei o exemplo do multiverso, muitas vezes uma grande verdade, ela pode não se mostrar na linha do tempo, mas ela é um desafio. É um desafio que você olha ao mesmo tempo com fascínio e com preocupação. Porque tudo que nós tivemos em tecnologia até hoje, né, era um bloco de condições, lógico, que aonde qualquer resposta que o sistema te deu, quem programou sabia exatamente como chegou naquilo. A inteligência artificial ela emula o que seriam nossas redes neurais, aonde nem quem programou sabe como se deu a resposta. Então, acho que, por um lado, acho que vai criar um receio de confiabilidade no primeiro momento, mas a tendência é que, na medida que a tecnologia vai ficando mais madura, ela consiga ser usada para tarefas que talvez até então nós não imaginávamos. Contudo, né, com os efeitos, né, assim como qualquer, e muito da minha gestão usa os exemplos, como qualquer coisa para o bem, ela também vai ter efeitos colaterais. Então, acho que ainda não há uma discussão e aí vai precisar regular para a série de efeitos, porque ela pode, né, ultrapassar a nossa
capacidade de saber o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que não é verdade. Então, acho que tem uma discussão importante para ter nesse sentido, mas que há um consenso que ela vai impactar muitas carreiras e muitos trabalhos feitos nas companhias, que isso já é bem claro. Uhum. Belmiro, voltando aqui na linha do tempo da sua carreira, você até citou, né? Você trabalhou no Atacadão, teve uma carreira longa, bem sucedida por lá. Você chegou a se tornar diretor comercial. Queria saber se você já tinha ambição de crescer lá dentro e como foram as suas primeiras experiências como líder. Bem, sempre, obviamente, a gente vem buscando, né? Talvez as pessoas imaginem que você tem uma grande ambição de chegar numa posição, mas o que você busca é tentar fazer sempre o teu melhor possível, né? E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de trabalhar com pessoas, acho que talvez seja um dos maiores dons que eu tenho, e inspirar pessoas principalmente. Naquele início, né, nos anos 80 ou 90, a gestão nas companhias não é como é hoje, era um modelo muito mais ditatorial, onde a liderança ela ia muito mais pela quase com a hierarquia militar do que por inspiração. E as gerações que vêm em seguida e as mudanças na sociedade levam à necessidade de um outro tipo de líder. Uhum. Então, no Atacadão, né, eu virei líder, fiquei supervisor de vendas de uma equipe grande de viajantes já bem jovem. Eu virei gerente com 19 anos de idade, virei num cargo quase equivalente a diretor com 25 anos de idade. Já tinha uma equipe gigantesca de vendedores e que esses vendedores eram vendedores externos que, baseados em Maringá, fazia Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Então, acho que talvez tenha sido um dos primeiros exercícios foi você gerenciar aquele colaborador ou funcionário que ele não está à tua vista, que ele está a 200, 500 quilômetros de distância, né? É onde a maior motivação dele tem que ser exatamente ele conseguir produzir, porque se ele não conseguir realizar a venda, ele não tem comissão e assim consequentemente. E ao longo de todos os anos, a gente vem numa fase de aprendizado muito grande, né? O primeiro um dos grandes deles, que eu tento aplicar até no dia a dia, é que quem está fazendo a função, ele vai saber mais do que a liderança. Uhum. O reconhecer que o líder ele tem muito a aprender. Então, quando nós vamos, eu tenho uma frase que eu falo, eu nunca acredito no primeiro tudo bem no colaborador. E muitas vezes os melhores insights ou mudança de processo vem quando eu escuto uma operadora de caixa, um repositor, porque é ele que está na linha de frente. Então, e as grandes organizações principalmente, você não é capaz de prever todas as nuances, principalmente quando você lida na nossa visão com o varejo. Para que tenha uma ideia, né, no caso do açaí, nós atendemos, passam nas nossas lojas hoje aproximadamente 30 a 35 milhões de pessoas por dia. Então, ou seja, é um universo amplo, rico e diverso, e aonde o funcionário que está na linha de frente, ele consegue captar percepções e erros que nós, como líder, cometemos por não ter o todo da situação. Então, a parte de envolver-se com pessoas e ouvir quem está, de fato, executando, acho que foi uma das coisas que me ajudou muito ao longo dos anos. Agora, é uma empresa gigante, né? A gente falou, né? Mais de 80 mil funcionários. Como é que dá para fazer isso que você está falando, né? Chegar lá na ponta? Qual é a sua estratégia para ouvir quem está lá? Você pessoalmente se envolve nisso? Qual é a tua orientação para os líderes, né? De ouvir mais quem está lá na ponta? É perfeito. Hoje nós temos 294 lojas em atividade, dividida em 25 estados do Brasil, com 82 mil colaboradores. O Açaí passou por um período muito forte de expansão. Para que tenha uma ideia, em final de 2010, nós tínhamos 6.500 colaboradores e hoje são 82 mil colaboradores. E colaboradores que estão trabalhando em São Paulo, no Nordeste, em Manaus, em regiões distantes. Então, um dos trabalhos que a gente busca, né, inspirar a liderança, eu acredito muito na liderança por inspiração, né? Isso não significa que você não vai cobrar desempenho, que vai não cobrar resultado, né? Mas principalmente, né, as pessoas elas até escutam o que a gente fala, mas elas julgam pelo que a gente faz. Né? Eu sempre brinco, né? Quem tiver curiosidade, né? Existe uma diferença grande entre o que você imagina que o outro te percebe, a forma que você é percebido de fato. Qualquer um de nós aqui, ou quem estiver nos ouvindo, se você escutou a sua própria voz gravada no WhatsApp, você falou, não sou eu. Né? Você achou que é uma voz diferente. Né? Qualquer um de nós passa por isso. Então, sempre desafio a liderança. Fala assim, nem a sua própria voz, você sabe exatamente como é, entre o que você fala e o que o outro te percebe. Imagina em relação a cliente ou imagina em relação ao funcionário. Então, a gente busca inspirar os demais líderes para que eles também sejam um ponto de inspiração. Obviamente que numa rotina de uma companhia grande como a Açaí, eu não consigo ter o tempo, muitas vezes, que eu gostaria para estar ouvindo a base. Então, eu busco muito estar na véspera da inauguração das lojas. Primeiro, para ter uma conversa aberta, né? Alguns fatos, né, que eu cito para os colaboradores, que eu vou lá não para mandar, eu vou para pedir.
Porque por mais que você tenha processos, né, a empresa ela é feita de pessoas. A cultura é sempre o ativo mais importante que qualquer companhia possa ter. E é difícil, porque o ativo intangível, que é a cultura, ele é a somatória de uma série de atitudes feitas pela liderança e as pessoas que estão naquele ambiente. Você pode ter até outra empresa que trabalha no mesmo ramo de negócio, mas você pode ver que você nunca vai chegar em duas culturas iguais, né? Então, por mais que eu, como presidente da companhia, eu possa decidir onde eu coloco uma nova loja, uma mudança que faça, eu consigo dar uma ordem para apoio mútuo, Uhum. apoio sincero, educação e um sorriso verdadeiro com o cliente. Porque cultura você não escreve, né? Você escreve, mas as pessoas não cumprem, né? Ela acontece, né? De alguma Não, forma, né? e a forma de falar ou transmitir a mensagem. Vários Uhum. estudos, eles mostram que se você vai dar uma palestra, a pessoa vai gravar 10% do que você fala. Uhum. Então ela vai olhar muito para a forma que você fala, se você está sendo sincero, e olhar mesmo quanto de paixão e sinceridade que você tem naquele discurso. Então a gente vai para pedir, né? A gente aproveita para dividir as histórias, né? Nós tivemos dentro dessa trajetória do açaí uma missão que era fazer com que o crescimento do açaí significasse o crescimento das pessoas. Eu acredito muito, né, num país onde a gente tem, né, um país de grandes desigualdades sociais, com nível de renda, e até pela minha própria origem, que a promoção, a capacitação, ela é um dos caminhos para a pessoa alcançar, né, novas posições, e aí não é simplesmente, como eu falo, porque ele precisa ganhar mais, né, que isso talvez seria um raciocínio raro, é para ele ter o esforço reconhecido. Todos nós queremos ter os nossos esforços reconhecidos. Uhum. É, o reconhecimento, engajamento vem do reconhecimento também, né? Na hora É, que você tem o reconhecimento, você consegue engajar de uma forma diferente também, né? e o reconhecimento, ele passa pelo próprio questionamento das nossas próprias atitudes. Usando a voz de novo como exemplo, que é diferente, muitas vezes a pessoa está com a atitude que ela imagina que vai ser reconhecida. E imagina, as suas atitudes, e o reconhecimento é feito por outro ser humano. O ser humano tem viés, o ser humano, ele tem, é a nossa riqueza, a nossa diversidade, ainda bem que não somos todos iguais, né? Mas sempre para a pessoa poder estar insistindo. Então, a gente buscou muito segmento, né, de atacado, o mesmo segmento de varejo de modo geral, é um segmento desafiador, principalmente para o público que está na base. Os salários normalmente não são, né, o salário de varejo no Brasil, pelas condições, a gente sabe como eles são, tem uma rotina de trabalho que envolve Tem uma rotatividade grande também, né? tem um turnover elevado, nós normalmente temos um turnover menor do que o mercado, dado a questão da valorização que a gente dá na profissionalidade, na promoção e principalmente nos quantidade de cursos que nós oferecemos, programas de treinamento, para que a pessoa possa ter, de fato, uma ascensão social. Independentemente de gênero, independente de preferência sexual, independência, que a capacidade dela, que o esforço dela vai ser reconhecido por aquela estrutura. Uhum. Tem até a universidade, né, da Açaí, Uhum. tem um programa de trainee que é específico, né, para os próprios funcionários, né? Fala um pouquinho pra gente sobre Tem, isso. nós trabalhamos muito com a formação interna, né, desde quando nós começamos, né, quando eu saí do Atacadão e fui convidado a assumir o Açaí. O Açaí foi necessário fazer toda uma reformulação do ponto de vista de política comercial, de estratégia para se preparar para expandir para outros estados. E havia já a nossa visão de que o componente essencial para isso, além de recursos financeiros, assertividade, né, na política comercial e na proposta para o cliente, era ter pessoas capacitadas. Então, dentro disso, na época, né, a nossa VP de Recursos Humanos, a Sandra Vicária, ela se juntou ao time e uma das primeiras missões nossas foi cravar essa frase: o crescimento do açaí precisa significar o crescimento das nossas pessoas. E aí precisamos dar ferramentas e meio para que as pessoas tenham condição de fazer isso. Uma delas é capacitar a liderança também para reconhecer. A outra é através da universidade, dos programas de treinamento. Então, nós idealizamos a universidade dentro da companhia, que tem uma série de cursos voltados para as mais diversas áreas, que abrange não somente do ponto de vista de conhecimento de negócio ou de gestão, mas também do ponto de vista comportamental dos indivíduos. E um outro deles foi o programa de trainee, que é você capacitar e formar internamente. Então, a gente investe, a pessoa é afastado das funções, fica por um período, né, em treinamento, passando para outras lojas, para que ela possa vir a ser um líder no futuro, né? E isso, para mim, é algo que é muito recompensador, né? Eu tive um exemplo que eu dei assim, em 2011, no início do trabalho. Eu lembro que eu estava inaugurando a loja de Presidente Prudente, né? E fiz o discurso ali. Eu faço um discurso sempre mesmo emocionado, porque eu me emociono de verdade, né? O time que está aqui, tem gente que a gente sabe disso. E eu falava ali, um sonho que eu tenho é que muitos de vocês estão começando com a gente, posso daqui a alguns anos ver vocês como gerente, como diretores, em outras, daquele time que estava ali, né? Nós temos hoje, acho que 10 gerentes. Que, ou seja, quando você olha 13 anos depois,
pelas pessoas que estavam entrando como operador de caixa, como repositor, como passador, estão realmente em posição de liderança no açaí. Então, a gente sabe que parte da nossa missão ela foi feita com sucesso. Agora, até o programa de trainee de vocês é um pouco diferente, porque ele não é aberto para o público, né? É para os próprios funcionários que querem crescer lá dentro, é isso? Sim, nós já tivemos um deles, né, e algumas ideias de trazer e mesclar pessoas de fora, mas a gente tem mantido o programa de fato, assim, talvez assim, acho que talvez Tipo, valorizar a prata da casa ali. não só valorizar, mas principalmente ajudar a formar ali a pessoa de casa para ela se tornar, né, a prata, o ouro, o diamante, né? E a gente vê que a decisão, a seleção foi acertada, porque você recebe nos grupos de WhatsApp muitas vezes, quando uma pessoa é escolhida o programa de trainee, o quanto que a equipe está feliz. Um sinal que a escolha foi feita, uma escolha correta, foi feita uma escolha certa, e principalmente isso mostra para outras pessoas que ele tem um caminho de fato de ascensão social, que a empresa está investindo em você e que se você conseguir, se você se esforçar, conseguir vencer os desafios, a gente tenta ao máximo possível não dourar também a pílula, falar que você vai ter dias difíceis, vai ter períodos que muitas vezes seus esforços não vão ser reconhecidos, porque depende muitas vezes da chefia, que você precisa tentar de novo, como eu falei, né? A última chave, normalmente, o chaveiro é que vai conseguir abrir a porta, que você precisa ser resistente, que precisa ser resiliente, mas que se você tiver disposto a crescer, a empresa vai fazer a parte dela, de dar as condições para isso. E eles fazem prova para entrar? Fazem provas e entrevistas, feita uma avaliação, né? Tanto por uma bancada Tem gente, julgadora. como você falou, que tenta mais de uma vez para... Tem gente que tenta 3, 4, 5 vezes, 6 vezes até ser passado. Teve pessoas que falou, não, eu vou passar no programa de trainee e que, imagina, então se a pessoa está tentando pela 6ª vez, então se você quiser entrar na USP Medicina, você vai ter que tentar muitas vezes, algumas vezes. Um concurso Não é público você vai fácil, ter que tentar, ou seja, não é fácil. Né? Então, quando fala em não dourar a pílula, ele não vendeu uma ilusão de que você vai ter, e é sempre uma preocupação com as gerações mais novas, né, que o caminho muitas vezes ele possa ser muito curto, e o caminho não é curto. Normalmente, as boas coisas que a gente conquista na vida, né, seja em termos profissionais ou pessoais, depende de esforço, depende de uma série de circunstâncias. Às vezes tem gente que pode contar com a sorte, mas se você não está contando com a sorte, vai ter que contar com o seu esforço e vai ter que criar as condições no seu entorno para que seja favorável. E no dia a dia vocês também têm incentivo, né? Porque fazendo um relato pessoal aqui, eu já vi, tava na loja e tal, e já ouvi vocês falando, o funcionário do dia, no final, né, do trabalho, o funcionário do dia é a fulana, e todo mundo aplaude e tal. Tem esse incentivo também para o funcionário? Tem, porque você precisa também com que os colegas também incentivem as pessoas, né? Porque muitas vezes há uma preocupação nas companhias somente da relação da chefia com o colaborador. E muitas vezes o grupo de colaboradores entre si, dentro desse discurso que é feito na véspera, a gente fala, né? Vocês precisam se apoiar, porque nem tudo a chefia vai conseguir. Não é um apadrinhamento. Muitas vezes a própria equipe, né, eles precisam se apoiar e vibrar pelos que conseguiram e vibrar pelos que estão sendo promovidos, assim como as atitudes, para que sirva de inspiração e que sirva, né, meio até daquela competitividade saudável, né, do ponto de vista de buscar fazer melhor. Sim. Por quê? Né? Por mais que nós colocamos esforços em marca, por mais que nós colocamos esforço em marketing, ainda bem da verdade, o marketing mais poderoso é o boca a boca. Sim. É um cliente contando para o outro. E, de fato, não é fácil para uma operadora de caixa ou para um operador de caixa que está 11 horas da noite na sexta ou 10 horas da noite, né, tá com um sorriso no rosto, mas nós, enquanto cliente, né, quando entramos num lugar, nós queremos ser bem atendidos. Sim. Então, sempre o que nós pedimos, eu peço para os colaboradores, né, e falo, né, não atenda porque o açaí está pedindo, porque o presidente da companhia está aqui, porque o diretor está aqui. Atenda como você gostaria de ser atendido. Trate o teu companheiro como você gostaria de ser tratado. É dessa mesma forma, né? Porque você faz num ambiente, né? E ambiente existe, ambiente positivo e ambiente negativo, depende de quem faz. A loja, por mais investimento que nós façamos nela, e nós buscamos fazer hoje em dia lojas modernas e bem capacitadas, quando você tira as pessoas daquele ambiente morto. O que dá vida para o ambiente são as pessoas que o fazem. O ambiente positivo e negativo depende muito das atitudes. O líder tem um papel importante? Tem. Mas a equipe também tem responsabilidade. Agora, pensando na operação, né? Os líderes, como é que você faz para pegar essas sugestões que você fala aqui também, de operação, dos líderes que estão ali nas lojas, para trazer isso para o modelo de negócio? É feita uma escuta, né, e através da liderança, obviamente, quando a empresa, quanto mais ela cresce, mais difícil, muitas vezes é isso. Então, incentiva as visitas e quebrar a primeira resistência, né? Por que eu falo que eu não acredito no primeiro tudo bom? Porque eu encosto lá
do repositor, tá tudo bem? Ô, chefe, tudo bem, né? Tá do lado do presidente, mas bem mesmo, não bem. Você não tem nenhuma reclamação? Não, não tem. Tá bem. Aí eu falo, pensa bem, você pensou se eu tivesse um dia do lado do presidente da companhia, eu ia falar isso, isso, isso. Chegou o dia. Então, ou seja, né, para que você consiga, de fato, tirar sugestões, e nós temos exemplos, né, numa inauguração de uma loja, eu conversei com uma pessoa que estava no serviço de limpeza, que era até de uma terceirizada, né? E ela falou, não, já é a terceira loja que eu trabalho para vocês. Ah, que legal. E você tem alguma sugestão? Ela me olhou assustado, né? No fim, nós mudamos 8 processos pelos argumentos daquela mulher. Nós estávamos fazendo, muitas vezes, alguns processos que eram duplo. O dia que mais chegava a mercadoria do CD era o dia que a loja marcava para lavar o piso do CD, da loja, o que não fazia muito sentido. E aí foram uma série de sugestões. Olha que bacana isso. Então, isso é difícil, né? Para em grandes companhias, porque quem tem razão é quem tem razão. E muitas vezes, né, quando as pessoas, né, os efeitos colaterais da liderança, né? Os efeitos colaterais da liderança é que o líder, ele pode imaginar que ele, por ser líder, ele sabe mais que os outros, que ele não tem que ouvir. Na realidade, não é isso. Liderança, principalmente, é você conseguir ser orientação, mas ter uma porta aberta, e grande porta aberta, para dar liberdade para as pessoas falar. Vai ter coisas que você vai olhar e falar, olha, às vezes a pessoa não vai ser um bom conselho, mas também tem muito bom conselho. Então, isso é algo que a gente tenta, ao máximo possível, exercitar a equipe para que isso venha, e muitas sugestões de melhoria e mudança vêm pelo input das pessoas. Mesmo que às vezes você possa ter o que eu chamo de filtro natural da liderança, porque, né, você pode ter um nível de arrogância até, incerto, e a pessoa fala, não, mas eu sou o líder, como é que eu vou escutar? Não, mas é quem tem razão, né? E muitas vezes ele que está na linha de frente vai ter percepção que a gente não tem. A gente tem, assim, uma quantidade de casos gigantescos ao longo da trajetória. É o filtro da liderança. Uhum. Belmiro, do ponto de vista de negócios, na sua carreira, você acompanhou, né, a evolução dessa modalidade atacarejo. No começo era algo muito específico, para um público específico, mas agora ficou mais popular, né? Como é que foi acompanhar essa evolução? E para você, como é que essas mudanças impactaram na forma das varejistas lidarem e até contratarem pessoas? Acho que falando um pouco sobre o modelo de negócio, o atacarejo hoje é o maior canal, né, quando se olha todo de alimentar no Brasil. O modelo operado aqui no Brasil, ele tem particularidades adaptadas ao Brasil. O modelo de cash and carry, ele nasce na Alemanha, na realidade. O Macro foi o primeiro operador aqui no Brasil, muito mais voltado para o público pessoa jurídica. E hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem a Costco, que é uma das grandes companhias, que é muito mais voltado à pessoa física. No Brasil, o que nós fizemos foi um mix das duas coisas para trazer para o mesmo ambiente tanto clientes comerciantes, que são ricos, 40% aproximadamente da nossa receita é de clientes comerciantes. Nós dividimos os comerciantes em 3 grandes grupos, que são os revendedores, né, mercearias normalmente, mini mercados, que compram para revender. O transformador, que é o food service, restaurante, pizzaria, lanchonete, e um outro público que nós chamamos de utilizador, que são escolas, igrejas, mesmo oficina mecânica, um escritório, você precisa de copo descartável, você precisa de papel higiênico. E o consumidor final, que no início era mais voltado para as compras abastecedoras na baixa renda. Mas o Brasil, nós temos acho que uma característica que difere de outros países, que é assim, nós temos uma dificuldade logística muito grande. Né? Então, nós somos um país de dimensões continentais, com centros comerciais extremamente adensados, né? E muitas cidades distantes dos grandes centros produtores. E, ao passo que o produto brasileiro alimentar ou um produto de higiene e limpeza, ele custe, talvez na conversão direta em dólar, menos da metade do que custa nos Estados Unidos, o nosso custo de combustível é mais elevado. Nós temos um dos custos de combustível mais elevados do mundo. Então, isso cria uma dificuldade logística por natureza. Grandes cidades, como aqui a Grande São Paulo, você quase não vê caminhões de entrega, nem tem como circular. Então, isso abriu uma possibilidade, na nossa visão, de juntar esses dois públicos, ganhar volume. Ganhando volume, você diluía custo. Diluindo custo, você conseguia ofertar preço baixo para a população. Então, o formato ele começa ali nos anos 90 e ele vai se mudando e se modificando ao longo dos anos, e uma mudança relativamente grande. Quando você olha para as primeiras lojas, eram lojas mais espartanas, elas eram mais simples, o foco era muito em custo baixo, mas aquilo gerava, acho que talvez tinha um calcanhar de Aquiles para o formato, que era o quê? Você conseguia muito eficiente ofertar preço baixo, mas você oferecia uma experiência de compra muito ruim. As lojas não tinham ar-condicionado, você não tinha uma tão grande variedade de produtos. E ao longo dos anos, né, tentando resumir a história, o que nós vemos buscando é o quê? Ganhar eficiência,
manter a política de preço baixo, principalmente com custo baixo, mas oferecer uma experiência de compra melhor, uma amplitude melhor de itens, uma quantidade maior de serviços, uma qualidade nos produtos perecíveis mais elevados, para que você não ficasse só atendendo não somente a população de baixa renda, mas também a classe média. E hoje já tem um movimento do nosso próprio setor, e talvez o açaí tenha sido um dos protagonistas dessas inovações, de até buscar também as compras repositoras, né? Buscar também compras simplesmente, não somente que você seja lembrado naquele dia que o cliente vem para fazer uma grande compra, mas também quando ele precisa de volumes pequenos. Uma loja agradável, então investimentos em refrigeração, iluminação de loja, atendimento do time foram feitas, ainda a proposta básica do setor é preço baixo, mas tem uma evolução grande. É uma história gigantesca, Sim. né, que talvez é difícil colocar ela, né, comprimi-la, né, em poucos minutos, né, mas é um tema que a gente gosta muito de falar. Acho que eu tive a felicidade de participar desse processo, tanto pelo período que eu trabalhei no Atacadão, né, que fiquei 22 anos, e pelos 14 anos que eu estou à frente do açaí, né, e tive a oportunidade de criar muitas das inovações que a gente gostaria de ver para dentro do setor. Então, hoje mesmo, nós temos loja muito mais dentro dos centros urbanos, né? O modelo que opera no mundo inteiro, normalmente você colocava uma loja mais afastada. Sim. No Brasil, isso é mais difícil. Então, ou seja, né, o Brasil ele é um país com características próprias, né? Tanto que grandes empresas, muitas vezes grandes varejistas internacionais de grande sucesso em outros países, aqui não tiveram o mesmo sucesso. Sim. Acho que o Walmart foi o último exemplo recente que a gente teve, né? O próprio Macro, que era o nosso operador, ele acabou não conseguindo, né? Por quê? Nós somos um país de dimensões continentais, com custo Brasil extremamente elevado, com um sistema tributário que ele é muito distinto de uma região para outra do Brasil, e um país onde 800 metros de distância você tem populações de níveis de renda muito diferentes. Então, todos nós sabemos, né, um dos grandes problemas do país, que é a desigualdade social, mas muitas vezes as pessoas não imaginam o quanto isso pode ter de efeito na prática de gerenciamento de comércio, porque isso muda, né, a tua proposta de valor, isso muda o sortimento do produto que você vai trabalhar. Legal. Bom, acho que dá tempo mais uma pergunta ainda. Não, dá bastante. Belmiro, você conta que no começo você era muito técnico, focado em processos e também extremamente disciplinado, né? Mas com os anos de experiência, te ensinaram, né, de alguma forma, que as relações humanas são mais importantes, né? Como é que você acabou percebendo isso? Até você estava lidando muito com números, né? A gente acaba ficando um pouco no automático, né? Você tem algum exemplo aí de situação em que você ficou claro, assim, que essa situação ficou clara para você que é mais importante prestar atenção nas pessoas do que os números, enfim? Acho que assim, um grande evento não, mas acho que o que acabou me ajudando. Bem, imagina, né? Eu trabalhei com contabilidade, trabalhei com informática, a informática é lógica, né? Aham. E você sempre tem uma visão no início que as coisas têm que ser como são, né? Os processos principalmente, né? Mas do período que eu fui supervisor de vendas, eu tinha uma equipe de vendedores e um dos meus trabalhos era acompanhar esses vendedores a visitar o cliente. E você percebia que a decisão de compra, muitas vezes, do cliente era uma parte pelo preço e outra parte era pelo nível de empatia e capacidade de comunicação que aquele vendedor ou que aquele profissional tinha para fazer com ele. Então, e aí você começa a ter uma visão, né, que primeiro, né, nós, os humanos, nós tomamos decisões muitas vezes mais emocionais do que racionais, do que a gente até gostaria ou gostaria de pensar. E que muito também, né, das paixões, né, eu brinco, né, por exemplo, o consumidor, todos nós temos um posto de gasolina que a gente gosta, né? Muitas vezes você está com combustível até acabando, aí você põe só R$ 50 para chegar no seu posto. E às vezes é a mesma A gasolina. fidelidade. É a fidelidade. Então, ou seja, né, o quanto que você consegue criar de amor por uma marca. E da mesma forma que na gestão. Então, acho que esse trabalho na supervisão de vendas, né, acompanhando uma equipe grande de vendedores, cujo trabalho era atender clientes, foi moldando um pouco o raciocínio. E uma outra parte, talvez por ter passado por algumas chefias meio ditatoriais. Então, você aprende, né, uma forma do que fazer e uma outra forma do que não fazer também. Do que não fazer, né? E aí, experimentos, né? Quando a gente. Porque tem duas maneiras na vida, né? A gente vai aprender algumas coisas errando, não tem jeito, todos nós. Né? Se alguém falar que não errou, sinal que ele aprendeu pouco. Então você vai aprender errando, mas também você pode aprender observando o erro dos outros. Né? E que se aquele caminho teve sucesso, né? Porque nós gostamos muitas vezes, né? Contra fatos, às vezes não tem argumentos, mas a gente gosta muito de argumento para justificar nossas crenças. Então, muitas vezes, quando você tem uma visão, se cega-se a verdade para que você possa justificar a sua verdade. Então, né? Isso parte, né? Do que a gente sempre tenta incentivar, que é o princípio da humildade. É preciso ser humilde,
Porque para você reconhecer, um pouco do que a gente falou de aprender com os funcionários. De ouvir, né? É de ouvir, porque senão a arrogância e o orgulho humano, né, que habita muitas vezes dentro de nós, é um monstrinho que a gente tem que estar ali combatendo sempre, né, qualquer um de nós, e se questionando. E aprendendo com o erro dos outros. Então, se você viu que o modelo, né, muitas vezes não deu certo, não é porque ele está na sua mão que você vai tentar novamente e vai ser feito. Isso acho que foi moldando ao longo da carreira, né? Então, depois de muito tempo, também errando, e aí aprendendo, tentando buscar e aprender com os erros e refletindo, a gente vai criando um outro modelo. Né? Quando eu chego no açaí mesmo, a gente fala, preciso, primeiro de tudo, é criar uma base para uma cultura forte. Eu não vou conseguir ter uma companhia forte ou uma companhia presente em vários estados se, primeiro de tudo, o time que tiver essa base não tiver motivado e engajado para isso. E, muitas vezes, isso passa em você falar a verdade. E, muitas vezes, a liderança ela tem receio de falar verdades, mesmo que sejam duras. O líder não está só para falar, né? Muitas vezes é preferível porque, né, as pessoas vão perceber. As pessoas sabem, na realidade. Ela sabe, ela olhou para a cara do chefe, ela sabe pelo dia se ele está bem, se ele está mal, se está no mau dia, se está no bom dia, pelo tom de voz, né? Nós temos a capacidade de perceber, de percepção, né? Para empatia humana, muito mais do que nós acreditamos. Então, muitas vezes, quando você só dá metade da informação, a outra metade não é, ela é preenchida com outra coisa. Do mesmo jeito que o poder não admite vácuo. Se ela for preenchida com dúvida, se ela for preenchida com dúvida, era pior. É E às vezes explicar, às vezes ser paciente para explicar o porquê de um processo, porque às vezes você tem processo, né? E um pouco também a paciência da gestão. A política que eu usei no açaí, que precisava se revertir, é a política dos comprimidos, né? Que você tiver com uma infecção, você for no médico, der 24 antibióticos de 8 em 8 horas. Tomou os 24 uma vez, você morre. Porque você não esperou o intervalo das doses. Então, muitas vezes, uma série de mudanças para o bem, ela pode dar colapso numa estrutura, porque você não deu tempo de assimilação daquilo e daquele processo. Agora, um dos avanços aí que a gente vê, né, no açaí foi dentro dos programas de diversidade, foi trazer funcionários 50 a mais, né? 29,7% aí são já dos 50 a mais. Eu queria que você falasse um pouquinho, comentasse assim, qual é a dificuldade, qual é a vantagem de você ter pessoas de diferentes gerações no mesmo lugar, né? Pensando aí, como é que faz para todo mundo trabalhar junto? Se vocês têm essa preocupação dessa integração entre as diferentes gerações? O açaí, ele é uma referência, acho que no mercado, tanto não somente do ponto de vista de 50 a mais, aproveitando fazer uma propaganda aqui nossa também, né? Mas é uma das poucas grandes empresas que tem a cota de PCD totalmente coberta. A gente tem uma série de programas, tanto de inclusão e de diversidade. Um dos exemplos, né, quando a gente vai falar com o time, que eu falo é o que, olha, independentemente de gênero, de preferência sexual, para quem eu abro a porta da loja? Para todo mundo. Eu não quero que ninguém vá comprar, sinceramente, um concorrente. Então, se eu abro a porta externa para que todos os clientes, internamente, eu preciso garantir também, para que isso seja representado. Né? O Público 50 mais, especificamente, foi uma iniciativa recente. Parte disso tem a ver também porque um público já com mais experiência, ele tende a ter uma visão mais clara, né, do ponto de vista até de resiliência e do ponto de vista também de atendimento a cliente, e tem sido uma mescla boa. No setor de alto turnover, né, a gente tem visto as gerações mais novas que elas são mais ansiosas, se frustram mais rápido e tem uma ansiedade muitas vezes que não tem a paciência para esperar que aquela semente que você plantou dê o fruto, né, o tempo necessário. Não tem jeito, né? Nós temos que plantar para depois colher. A expectativa, muitas vezes, de querer colher rapidamente, sem o tempo necessário, pode ser um problema. A gente falou assim por aqui, né, um pouco por cima da sua trajetória no açaí. Eu queria que você contasse pra gente que um pouquinho do seu começo, né? Em 2010 você foi pro açaí, né? Você foi convidado como diretor comercial e no ano seguinte você já era o presidente. E na época a empresa era deficitária, né? Segundo você mesmo conta, e tinha uma proposta de valor que precisava ser melhorada. Qual foi aí a sua estratégia como novo presidente para transformar aquele cenário? Como foi esse desafio aí de mudar, né, de empresa? Na época eu tinha ficado 22 anos no Atacadão, depois que em 2007 eu coordenei o processo de venda para o Grupo Carrefour, eu tinha mais 3 anos de contrato e eu queria me desafiar numa nova estrutura. Então o Grupo Pão de Açúcar ele tinha adquirido o açaí. O açaí, né, que o nome, né, alguém tiver curiosidade, significa sol nascente em japonês, por isso o logo é o sol. Ah, olha aí. Isso eu não sabia. Açaí, que ele foi fundado aqui na Vila Carrão, em São Paulo, por um imigrante, por um descendente japonês, para vender para pastelaria, né? Então, e ele era muito forte para esse modelo de food service, mas como o GPA quis expandir
para outras praças, você não tinha tanto público de food service. Então, havia uma necessidade de ajuste dentro da política. Então, né, eu brinquei, né? Então, para fazer essa mudança sanguinária, eu usei essa política dos comprimidos, ou seja, a gente planejou uma série de eventos em termos de construção. E dentro disso, né, que é difícil condensar, é uma história longa, né, no curto, mas acho que primeiro foi não ficar só vendendo em caixa fechada, abrir um preço de atacado a partir de uma quantidade mínima, buscar atrair uma parcela maior de consumidor, colocar lojas dentro mais próximas, em regiões um pouco mais centrais, mantendo a política de preço baixo e gradativamente investindo em melhoria de experiência de compra, amplitude de sortimento, qualidade dos perecíveis. Então foi um processo longo, mas que ele deu resultado. E fora isso, né, nós tivemos, acho que talvez uma boa visão, que foi descentralizar, dado que já o objetivo da companhia era estar presente em boa parte do Brasil, e vamos ser sinceros, o Brasil é tão grande que você tem quase um café por cidade. Então, você, aqui em São Paulo, você não tem como saber qual marca de café você vai trabalhar em Manaus. Então, nós temos 12 hoje grandes mini sedes do açaí regionais, com pessoas que estão lá responsáveis para definir qual é o tipo de sortimento de produto, qual é o nível de logística que a gente vai trabalhar. Então, nós trabalhamos forte na questão da regionalização. Uhum. Também eu queria perguntar em relação ao ritmo de expansão, né? Como é que foi esse ritmo, né? A partir daí, depois que você resolveu essa questão, e quais os planos aí para o futuro? Os ritmos foram intensos, né? 2022 foi quando nós compramos, né, a rede de hipermercados, os pontos, que era o Extra. Para que você tenha uma ideia, eu cheguei a ter 18 mil pessoas em construção civil trabalhando nas lojas. Uhum. Foi um movimento, né, era 2 milhões de metros Até quadrados para no total, transformar, para né? poder transformá-la ela. Né? Então a companhia ela tem um ritmo de crescimento muito forte. Esse ano a gente tem 15 novas unidades. Seguramos agora um pouco o plano de investimento, dadas as taxas de juros. O juro não se comportou conforme se imaginava. Fora isso, a gente vem de um ciclo forte. Então há hoje uma busca no equilíbrio entre desalavancagem da companhia e o ciclo de crescimento. Nós temos mais 15 novas lojas previstas no próximo ano. E o açaí vai continuar crescendo com unidades importantes, levando a marca, buscando atender nossos clientes melhores a cada dia, buscando oferecer preço baixo, mas principalmente sendo um lugar, né, que a gente busca ser de crescimento para as nossas pessoas de dentro de casa. Agora, o Carrefour aí, recentemente, né, anunciou a aquisição aí de 129 lojas, aí 7 bilhões, uma medida, sobretudo, para intensificar essa concorrência aí com vocês, né? Eu queria, diante desse tipo de desafio, qual que é a sua estratégia aí para manter esse ritmo de expansão aí que vem vindo aí, né? Como a gente comentou agora há pouco. Bem, concorrência sempre é Uhum. saudável, né? É o que nos faz acordar mais cedo, é o que faz você motivar, né? Faz parte do mercado sem concorrência, na realidade você não cria. Né? O desafio sempre ele é criado pela competição que você tem em relação aos outros. Né? No caso do Brasil, você tem um grande competidor nacional, que é o Grupo Carrefour. Mas eu sempre brinco, né? Que a gente tem o campeonato brasileiro, mas tem o campeonato estadual, né? Então, em algumas Uhum. regiões do Brasil, você tem players regionais. Não dá para você levar o que é verdade de São Paulo para outros estados. Né? Obviamente, a companhia não olha só os movimentos concorrenciais, mas não vão continuar expandindo, avançando e numa competição saudável, porque sempre num cenário competitivo, o beneficiado é o cliente e a sociedade. É o que faz as empresas buscar melhor, trabalhar melhor, reduzir custo, operar com preços mais em conta, oferecer novas novidades para o cliente, em visão da competitividade. E, Belmiro, ao longo aqui do episódio, você contou um pouquinho, né, sobre a sua participação nas sedes, né, que você vai até. Como é que você faz para equilibrar isso de ir, né, de sentir aí, ter o contato mesmo com a companhia? A gente tem aproveitado muito o momento de expansão para fazer as visitas, né? Tem sido menos até, sinceramente, do que eu gostaria, tanto que, mas desde nesse período a gente traz os nossos diretores que estão em cada uma dessas regiões e fala, olha, você precisa ser o nosso olhar, nosso braço, até para você delegar, porque também, né, numa grande companhia, o líder não pode virar o gargalo do processo de decisão. E Uhum. as contribuições precisam ser vindas. Né? Então, conforme você cresce, você vai criando também dores do próprio crescimento e administrar e ajustar não tem jeito. Você precisa delegar, precisa dar autonomia para que você tenha também pessoas dentro do mesmo, né? Obviamente, cada ser humano vai ter o seu prisma de visão, não dá para esperar, né? Se dois estiver pensando totalmente igual ao mesmo tempo, talvez um dos dois esteja sobrando. Então, nessa diversidade de opiniões ajuda bastante, né? E captura para que a gente consiga continuar nos ajustando a fazer cada dia melhor. Uhum. Sabe que outro dia, entrevistando o José Galó, né, das lojas Renner, lá no Sul, ele conta que ele, quando chegava no fim de semana, ele não aguentava e ele ia visitar as lojas, assim como uma pessoa comum, sem avisar nada.
Ah, porque eu gosto de ir lá para sentir o clima. Você vai também, de vez em quando, vai dar um rompante, vai lá no açaí para ver como é que tá funcionando uma loja, assim, chega ali. De vez em quando, sim, é necessário fazer. Tem feito talvez menos, porque também você precisa reservar, acho que precisa ter o equilíbrio também Uhum. com a vida pessoal, né? Porque Sim, também, sim, senão, sim. você não Sim. pode passar do limite, né? Como qualquer coisa, né? Aquela história, né? Todo exagero, né? Muitas Aham. vezes você se torna aquilo que você combate, né? Então, e de dar o exemplo também é saber o equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Fim de semana vai descansar, E né? final de semana você tem que ter o tempo também pro filho, pra família, pros filhos, né? Precisa ter. E aproveitando a deixa, vamos para o nosso quadro de dicas. Até queria saber o que você faz para desconectar um pouco, cuidar da sua saúde mental, né, no meio de tanto trabalho. Tem os hobbies, né, que são meus carro antigo, né? Que eu gosto de mexer, gosto de andar, Ah, né? E que é algo que me leva para outro mundo, às vezes também, né? Seja na leitura ou em ver alguma série, para você também desconectar, né? A desconexão, ela é importante porque você só consegue criar, inovar e ter novas visões quando você desconecta, muitas vezes, da minha visão, de uma realidade que você tá, senão você tende a ficar ruminando aquele problema. E quais carros aí? Fiquei curiosa. É, eu também. É, Carros antigos, eu quero saber o seu carros preferido. e você faz aquilo ali de comprar um carro, aí transforma, vai colocando as peças originais. Como é que você faz isso? Exato, né? Se eu aparecer com outro carro agora, eu vou ter um problema, né? Tem um vídeo que eu gosto de citar, que é um vídeo do aquele filósofo, professor Clóvis, que ele fala da Kombi. Quem tiver curiosidade, depois entra no YouTube, só escreve lá, professor Clóvis, Kombi, vai entender, né? Que às vezes a felicidade não tem motivo, né? Às vezes a felicidade é simplesmente para prazer de algo, Sim. né? E que, obviamente, né, você precisa sempre manter o desejo, porque você só pode desejar o que você não tem. Aquilo que você tem já é seu, né? Então eu tenho um Ômega mesmo, que eu gosto muito, que é meu preferido, tenho um Dodge também. Então tem alguns veículos que a gente vai lá, dá dor de cabeça, dá trabalho, mas aquilo serve Tipo, de placa motivação. preta. Aquela Placa preta, Ah. placa preta. Até Mas- pelo eu também, né? Já com 39 anos trabalhado, já devo estar com a placa preta aqui também, né? E aí você roda com ele no final de semana, pra Rodo, ver se tá rodo. tudo certo. Tudo certo. Às vezes já fiquei parado algumas vezes, já passei alguns perrengues. Mas pra quem veio de origem humilde, a gente também Sim. sabe. Mas esses dias mesmo tá parado ali na salinha, atrapalhando o tráfego, né? Então faz parte. E eu queria saber o que você tem aí, que acompanha de leitura, se você lê alguma coisa, o que você pode indicar aqui pra gente? Ultimamente, felizmente, tenho lido pouco, né? Tenho lido mais material técnico, né? Mas eu sempre gostei, né? Eu já citei algumas vezes, né? A questão da arte da guerra, que é algo, né? Um livro que é importante para você aprender, né? Muito no dia a dia, né? Então, de leitura, infelizmente, talvez eu vou ficar devendo um pouco mais. E muitos termos técnicos. Recentemente, eu estou muito mergulhado no assunto de inteligência artificial. Deu pra pra ver. entender, né? É. A gente... Interessante. E pra fechar, você tem tempo pra ver série, filme, alguma coisa do tipo? Infelizmente tem faltado tempo. Também, equilíbrio do você tempo. tá Mas ma- série ainda tenho assistido. A última que eu terminei de assistir agora, acho que terminou a terceira temporada, que é aquela do Viajantes, que estava na Netflix. Aham. E gosto muito de ver documentário. Normalmente gosto de ver coisas muito fora da minha realidade de trabalho, para você ter uma desconexão. Tem alguns interesses grandes sobre, né, principalmente sobre astronomia, né? Quem trabalha comigo sabe, né? Que legal. Que é onde você cria também uma desconexão. É preciso desconectar do teu meio para às vezes você conseguir olhar de fora, né? Então você é aquele que fica atualizando pra ver o que o James Webb, O que tá, o que o que James ele- Webb, o que ele tirou qual foi foto. agora, quantas já passamos de 2 trilhões de galáxias, o quanto tem no universo visível, não tem no universo visível. Que legal. Legal. Bom, Belmira, eu queria muito agradecer aqui a sua presença, pelo papo, por compartilhar tantos aprendizados. Espero que você volte mais vezes. Obrigado, gostaria de agradecer, Obrigada, principalmente viu? pelas perguntas e pela simpatia, né, e da forma que foi atendido. E convidar, né, obviamente, tem que fazer uma propaganda, né? Quem estiver nos ouvindo vai conhecer uma loja do açaí, né? E tem vários pontos, então não tem Vários desculpa. pontos. Não. Bom, Estela, eu te vejo no próximo episódio, combinado? Combinado. Vamos lá, gente. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Agora eu vou ficando por aqui em mais um episódio do CBN Professional. Se você tem alguma sugestão, alguma dica, você pode mandar um e-mail para o cbnprofessional@cbn.com.br. Você também pode acessar o conteúdo e outros assuntos no site do Valor Econômico. Os trabalhos técnicos aqui desse episódio são da Débora Gonçalves e a sonorização é do Cláudio Antônio. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos pela Estela Campos, Bárbara Nori, por mim, Juliana Prado. E eu te encontro na semana que vem. Beijos pra você e até o próximo episódio.